Zonicast chegando na sua segunda temporada essa com convidados mais do que especiais. Olha só o time que eu recrutei para o primeiro programa. Márcia Witzak, Fábio William. Muito obrigado por terem aceito o convite. Prazer estar recebendo vocês aqui na nossa segunda temporada. Obrigada a você, Adriano. Uma honra estar com você e sempre muito bom estar com meu colega Fábio William. É isso, Adriano. Uma satisfação muito grande estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. E aqui eu estou de coadjuvante aqui da minha estrela maior, Imagina, que é a Márcia Witzak. Tem duas estrelas aqui. Eu sou a estrela do mar, estou lá no fundo. Fábio William. A Márcia dizendo que você é o novo Richard Gere aqui da... Nossa, ele tá demais com essa barba. Eu, se fosse a mulher dele, nem deixava ele sair de casa. Para não assustar ninguém, né, Márcia? Não, Fábio. Como é que começou essa relação bacana de vocês? Foi direto na TV? Começou antes? Essa amizade, essa cumplicidade? Mas assim, eu lembro, a primeira vez que eu vi o Fábio William pessoalmente, não sei se você vai lembrar disso, foi numa matéria, você estava de plantão ainda como repórter, eu tô falando de 1930, mais ou menos. Sim. Porque eu nem estava na Globo ainda. E a gente se encontrou no hospital. E o Fábio foi tão gentil, porque ele era repórter de rede já, eu era repórter da TV Brasília, de um jornal local, a gente já mais ou menos sabia o lugar, né? E o Fábio foi super gentil comigo, sabe? Assim, comentou comigo a pauta. Eu falei, caramba, é o Fábio William. E o Fábio já era muito famoso na rádio também, né? Sim. Ele veio de rádio antes, né? Então a gente já conhecia ele da rádio e ele era um repórter da Globo, né? De rede. Então era assim, uau! É o Fábio William. É o Fábio William. E ele foi assim, super legal. E depois eu fui trabalhar na Globo, mas eu fui pro jornal local, ele era da rede, mas a gente se encontrava e se cumprimentava. Depois ele foi meu chefe. E a gente sempre se deu bem, né, Fábio? Muito, A gente nunca brigou, eu acho. Mas se dá bem com a Márcia é fácil. É fácil, É fácil, né? Não tem muita... Não, é simpática, educada, extremamente competente. Então, ela resolvia os problemas pra gente. Então, chegava lá, Márcia, olha, estamos com um buraco no jornal, vamos precisar de uma entrevista hoje, aquela entrevista de SAS tem que puxar para hoje. Ela se virava e ela conseguia na hora. Na hora. Como é que o jornalismo entra na vida de vocês? Vou começar contigo, Márcia. Como é que ele surge? Em que momento você... Adriano, eu desde pequena, eu sempre falava que eu ia ser jornalista e eu sempre queria TV. Quando eu tinha 9 anos, eu tinha a carteirinha de jornalista mirim do Jornal de Brasília. O Jornal de Brasília, eu cresci aqui, né? Eu sou gaúcha, mas eu cresci aqui. Eles tinham essa possibilidade. E eu emplacava, inclusive, capas. Eu tenho reportagens minhas, reportagens não, eram redações, na verdade, né? Na capa do Jornal de Brasília, e eu tô falando na década de 70. Não precisa, os pormenores. De 2070, né? E assim, eu desde de pequena eu me lembro, eu era sempre muito comunicativa, gostava muito de escrever, então assim, eu não me lembro de querer fazer outra coisa. Você em São Paulo? Em São Paulo, assim, eu era office boy numa empresa em São Paulo, com 14 anos de idade. Tem que explicar, eu acho, o que é office boy, né? Porque tem gente que não sabe o que é office boy. Contínuo, acho que hoje é contínuo. Ou né? motoboy, né? Mas não tinha moto, então... Mas um office boy com essa voz, todo mundo devia dizer pra ele. Então aí, lá na empresa, uma vez um dos funcionários lá, né, eu era garoto e tal, ele pegou e falou que ele era jornalista. Eu achei que ele interessante, o que o jornalista faz, né? É que ele ficou na minha cabeça e resolvi, assim, depois fazer jornalismo. Eu fiz desenho mecânico, eu queria ser engenheiro mecânico, queria ser policial, depois queria ser arquiteto, acabei sendo jornalista. Mas sabe, eu sempre conto essa história, por exemplo, o meu caso com jornalismo, eu era para ser um contador de empresa, um administrador de empresa, porque a gente é de uma época em que o segundo grau, ou o ensino médio hoje, você fazia um curso profissionalizante junto. Então, por exemplo, eu sou formado em administração de empresa, nesse ensino médio. E eu estava prestes a fazer o vestibular para ciências contábeis. E a minha falecida já avó perguntou o seguinte, meu filho, você te disse uma vez que gostaria de ser jornalista, por que você não vai fazer jornalismo? Aí eu comentei com ela, disse, não, porque todo mundo disse que trabalha muito, ganha pouco. É difícil entrar, ainda mais no Rio Grande do Sul. Não menti, né? Ainda mais no Rio Grande do Sul, que você tem ali, basicamente, a RBS, que é a Globo do Rio Grande do Sul, tá? Você tem a Band, outros veículos, mas é basicamente a RBS. Aí ela me falou o seguinte, olha, o que vai definir se você vai conseguir um espaço ou não vai ser você, a trajetória que você vai indicar. Quando ela me falou isso, então eu disse, vou matricular para o jornalismo. E o jornalismo entrou assim na minha vida. Assim. No meu caso foi diferente, porque quando eu cheguei para... Tinha uma tia muito querida, que já morreu há alguns anos,
E quando eu cheguei para ela, falei que tinha passado no vestibular. Ah, parabéns, você passou para quê? Jornalismo. Jornalismo? Por que você não fez uma coisa que serviço para alguma coisa? Meu pai falou assim, por que você não fez direito? Mas você é advogado? Mas e de trabalho, você vai fazer o quê? Rotina de vocês, como é que era, ou como é que é hoje, com relação com o jornalismo ou sem o jornalismo? Mudou muito? A minha mudou muito. Nossa, totalmente. O Fábio é um psicólogo famoso agora, Daqui a pouco nós vamos né? fazer uma consulta. Não, ele é, inclusive, a minha mãe é a maior fã dele, todo dia tem vídeo da família, então ele lá no Rio Grande do Sul ele já era conhecido, né? Porque aparecia, mas ela fala, olha, ele era colega da Márcia na televisão, olha como melhorou a vida dele, porque ele era um psicólogo já, mas ele era muito discreto, agora ele fala. Então eu imagino que a rotina do Fábio tenha mudado totalmente, porque agora ele é... Como é que era a tua rotina como editor-chefe ou como repórter? Você acordava o quê? Muito cedo para ler jornal, para se informar? Já fazia isso antes? Como é que era essa tua rotina? A gente acordava cedo, tinha que estar na emissora às 7 da manhã, né? Então, às 7 horas você já chegava, a gente tinha reunião de pauta e participava dessa reunião de pauta para decidir o que ia para o jornal. E já começava a ler as matérias, ler sites, jornais ali mesmo e decidir, porque nunca dá certo, né? A pauta que você faz no dia anterior... ela no outro dia esquece. Nunca dá certo. E sempre acontece uma coisa... Alguém desmarca. Então assim, se você desmarca, ou então você está tudo marcado direitinho, mas aí não dá para fazer essa matéria porque tem algum factual. E o jornal começou com 12h20, depois foi 12h, depois 15 para 1h. 15 para o meio-dia. Só aumentava o tempo. Só aumentava o tempo. Durante a pandemia, então o jornal começava às vezes às 11. Foi uma... Assim... Depois que passa, eu falo assim, como é que a gente conseguiu era uma loucura, fazer aquilo, porque assim, né? eles só avisavam, amanhã tem mais 20 minutos de jornal. Para quem está de fora, talvez seja uma coisa... 20 minutos passa rápido, mas para você produzir 20 minutos de jornal coisa. E segurar a onda, coisa. E segurar principalmente o telespectador naqueles 20 minutos, é uma engenharia, né, muito complicada. Isso então, quando não dá problema, às vezes deu problema na matéria, a matéria não entrou, a matéria não vai entrar. Ou quando aconteceu logo, quando eu assumi o DF1, isso há 12 anos, sei lá, tinha uns 15 dias, alguém apertou, se alguém é o Léo, apertou o botão que não deveria apertar no sistema e sumiram todas as matérias. Isso 15, entrava meio-dia, isso 15 meio-dia. Então ficou aquele barata volto na redação gritando. Naquela época eu era editor-chefe do jornal e era o âncora do jornal. Aí eu pensei, se eu não posso apavorar. Então estava todo mundo gritando e não sei o que, não sabia o que fazer e tal. Eu levantei, coloquei meu paletó, fui caminhando bem devagar para o estúdio, cheguei no estúdio, fui lá, coloquei o microfone. Quando eu peguei o ponto, coloquei aqui o Franklin, que é o nosso editor, o nosso diretor de TV. Ele só ouviu o berro. Fábio, não tem nada pro jornal, não tem nada. Não tinha o TP, não tinha matéria, não tinha nada. Quando ele gritou isso para mim, eu falei assim, com uma calma aparente, porque lá dentro eu falei assim, Franklin, essa é a má notícia. A boa notícia é que agora está nas nossas mãos. Então vai acontecer o seguinte, como eu era editor do jornal, eu sabia tudo que ia pro jornal. Então, joga a vinheta, passa para mim, eu vou fazer a escalada, que é a manchete do jornal. Eu vou improvisar aqui, porque não tinha teleprompter, não tinha nada. Jura, Fábio, que você lembrava de tudo? Se fosse eu já tinha apagado mas tudo. Acho que é o negócio do rádio, né? Eu vou improvisar, claro que eu não ia... Rádio, é verdade. Obviamente não ia sair com aquela, né? Joga muito no improviso. Eu vou falar, entra a vinheta, quando vier do comercial, eu vou chamar, era o Daniel Lawrence, que era comentarista de segurança, eu vou chamar o Lawrence para cá, e nós vamos conversar sobre segurança pública no DF, em Taguatinga, no Núcleo Bandeirante, em todas as regiões, a gente vai resolvendo no Centro-Oeste, no Brasil, a segurança pública interplanetária. E se nesse meio termo aparecer, e era uma hora de jornal, se aparecer alguma matéria, você me fala que eu chamo. Só que nosso santo é forte, faltando acho que uns 5 minutos para o jornal entrar no ar, o sistema voltou e não precisou. Que você tinha, o Fábio sempre tinha uma santinha na mesa dele. Uma senhora Aparecida. Uma senhora Aparecida. Mas ainda bem. Assim, Nossa Senhora, eu passa na dizia, frente. Mas eu dizia, a minha editora-chefe era Nossa Senhora Aparecida e ficava sempre, eu ganhei de uma
colega muito querida da Fátima, né, que já morreu. Nos deixou. Então ela me deu, muitos anos ela me deu Nossa Senhora, e ela ficava, Márcia sabe, ela ficava assim, o tempo todo ali na minha frente, assim. Então eu falava, ela é minha editora-chefe, então ela me ajudou. Então Mas sabe que, por exemplo, eu fico pensando, em rádio, quando isso acontece, o fato de ser editor-chefe também me facilita, porque como sou responsável pelas pautas, então acontece isso que nem o Fábio. Se dá um problema, pelo menos eu sei o que está rolando. Só que eu não, se bem que agora tem, né? Eu ia dizer, eu não tenho a câmera para falar, ou seja, eu tenho só o rádio, então ninguém vai ver minha expressão de desespero. Agora tem, né? Só que agora tem, esse é o grande problema. Por exemplo, no último fim de semana eu estava trabalhando, caiu todo o sistema também, de áudio, de trilha, de reportagem, está no ar e não tem como sair, não tinha ninguém para resolver. Aí você tem que fazer com uma determinada calma, sabe, aqueles movimentos, né? Mas, já fiz Adriano, muito. você tá vendo? E eu já assisti caos e caos acontecendo, e o Fábio William realmente, porque você segurar um jornal era 1h30 já, né, Fábio? Chegou a quase 2 horas. E às vezes esticavam mais, né? E aí começa a dar um monte de confusão, e o âncora, ele precisa estar, além de tudo, né? Ele precisa manter a calma. Deixa que acontece o caos lá. Eu não sei se eu seria capaz, porque só de olhar ali eu já ficava assim. E às vezes eu tinha que ficar no estúdio justamente por causa disso, né? Caiu uma coisa, bota a Márcia que já tá ali. E o meu material, ele já estava pronto. Então, para mim, era mais... Como é que era a tua rotina, já que a gente falou de rotinas? Bom, do Fábio, todo dia, a Márcia, muitas vezes durante a semana, mas você via a Márcia. Sexta, sábado, basicamente muito forte. Aí tinha alguém que largava a piadinha, você só trabalha sexta e sábado. Ah, sempre, isso que eu ia falar. Tinha gente que achava que eu, né, que eu ia só trabalhava, era coisa fácil, coisa boa. Eu chegava lá, ia pra maquiagem, me arrumava e lia tudo, né? Na verdade, tinha uma preparação da semana para procurar agenda, né, para fazer, e eu fazia uma agenda com muita coisa, eu colocava muita coisa nos espaços pequenos, né, que era justamente para privilegiar o maior número de artistas, né, de Brasília. E eu tinha também, durante o meio ano, eu fazia o Brasília Independente, que era um concurso cultural, né, que ocupava bastante tempo e planejamento e tudo. Então, assim, o meu trabalho não era de segunda a sábado, né, eu não trabalhava aos domingos, mas trabalhava todos os sábados. O meu plantão era todos os sábados. Mas no meio disso tudo, além de fazer tudo que ela fazia da área dela, é bom que se diga para ser justo, quando eu era editor-chefe, por exemplo, quando o bicho pegava, muita matéria, pouco editor, eu falava, Márcia, ela é editora, ele editava, editora. Então, assim, quantas e quantas vezes eu pedia, Márcia, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, edita isso para mim. E ela lá fazendo coisa de cultura, às vezes uma matéria que não tinha nada a ver, política ou, sei lá, um assalto, alguma coisa assim, ela não titubeava, ok, ia lá e resolvia. Então, assim, ia para a mão dela, eu sabia que eu poderia contar com a matéria. Não, e logo que o Mariano Boni veio para Brasília, que era o diretor que hoje é do entretenimento da Globo, ele falou que eu tinha que entrar ao vivo todos os dias no jornal, com o que quer que fosse. A princípio, né, Fábio, você lembra? E aí eles começaram a me mandar, assim, tem um negócio em Santa Maria, um assassinato e tudo. Eu ia, mas eu não ia feliz, não. Porque eu não queria misturar as coisas. Eu era a parte divertida do jornal, né? Mas logo resolveram que realmente não combinava comigo. Editorialmente, Brasília é um celeiro cultural, né? Ou seja, você trouxe vários artistas, claro que eles já tinham seus trabalhos, mas você acabou divulgando vários artistas. Como é que você descobria, chega muito até você, até hoje eu acredito, esses artistas mais, vou chamar de anônimos, e depois se tornam grandes nomes? Chegava muita coisa, e assim, eu via que eu tinha a responsabilidade de ajudar aquelas pessoas, né, porque, por exemplo, o Brasília Independente, a maioria dos músicos que fazia música autoral, eles não tinham espaço para se apresentar, então eles me procuravam e eu dizia, olha, quando você for fazer um show, eu divulgo na nossa agenda, mas a gente não consegue se apresentar. E foi aí que eu pensei, bom, então a gente tem que ter esse papel, né? Como eu consegui um espaço de cultura dentro de um jornal local que não existia.
Esse espaço não existia de agenda cultural. Eu quis fazer, consegui fazer, e eu tinha a pretensão de transformar a cultura de Brasília que fosse importante, como os nordestinos fazem, né? Para o Nordeste, os artistas locais deles são mais importantes do que os que vêm de fora. Então, no sábado, por exemplo, que eu tinha grande espaço dentro do jornal, eu gostava de misturar artistas bem famosos com artistas que estavam começando. É claro que tinha que fazer uma curadoria, né? Eu acabava me encantando com muita coisa que o Fábio falava assim, não é possível. Tinha coisa que não dava pra se encantar. É muito ritmo. Ele pegava. Não quero te comprometer, mas tinha muita coisa que... Olha, a Márcia é o seguinte, a Márcia ela é simplesmente adorada pela classe artística de Brasília, e a classe artística de Brasília, eu ouso dizer, tem obrigação de adorar mesmo. Porque, olha, quando a Márcia fala assim que ela arrumava espaço mesmo. Quantas e quantas vezes a Márcia vinha torrar a minha paciência. Mas, Fábio, tem um artista. Eu falei, Márcia, nunca ouviu falar. Não, e ela chegava assim. Prático. Olha o truque da Márcia. Fábio, tem uma banda super bacana. Todo mundo era super bacana, super legal. Falei, quem é, Márcia? A banda fulano de tal. Falei, nunca ouvi falar. Olha aí, essa banda super legal falei, aí, que participou do Brasília Independente. Eu falei assim, autoral. Nunca ouvi falar. Aí a Márcia, não, aí ele me convencer. Aí pra eu poder largar do meu pé e eu fazer... Tá bom, Márcia, faz... Quanto tempo? 1 minuto. Não, Fábio, 1 minuto não dá nem pra eu apresentar. Mas assim, ela ia em cima. Então assim, quando ela saiu, e eu tive até uma homenagem que os artistas fizeram para a Márcia, uma homenagem muito bacana, e realmente ela merece todas as homenagens, porque se tem alguém em Brasília que conseguiu espaço para artista local, esse alguém é a Márcia Bittar. Eu acho, assim, vendo de fora, eu cheguei em 2017 aqui em Brasília, 2007, perdão, em Brasília, então já tenho 16 anos aqui. Me chamou muita atenção quando fui ver as primeiras coisas da Globo, comparar com a Globo do Rio Grande do Sul. E o espaço cultural foi o que mais me chamou a atenção. Porque dificilmente, ou você tem um programa segmentado, na RBS, por exemplo, fazia um programa segmentado em que era o horário do Caldeirão do Hulk, depois o Caldeirão do Hulk entrou para lá, mas tinha um horário segmentado, mas dentro do jornalismo, dificilmente. E me impressionava exatamente essa integração de você falar, porque são coisas da cidade, né? Você vai falar do buraco, você vai falar do crime, mas a cultura também faz parte da cidade, né? Não tem como você desassociar uma coisa com a outra, né? E a cultura foi perdendo muito espaço, né? Infelizmente. E na pandemia também eu tive que lutar pelo meu espaço, porque senão eu ia acabar voltando para edição, né? Como o Fábio falou, para reportagem, mas os artistas estavam precisando. Né? E se reinventaram, né? Eles estavam fazendo lives e tal, e assim, se a gente simplesmente parasse de falar de cultura, e as pessoas estavam consumindo cultura também. Isso aqui foi no dia dessa homenagem que trio, hein? E aí as pessoas estavam precisando disso, né? Então eu tive que convencer o diretor também que era importante a gente continuar falando de cultura e que eu continuasse fazendo aquele meu espaço sábado, né? Porque aí a gente chamava o que vocês estão fazendo na pandemia? Aí depois começaram as lives, aí ficou mais fácil a minha vida, né? Mas até então... E outra coisa que eu fazia também, eu fazia uma vez por mês o Globo Comunidade. O Fábio adorava o Globo Comunidade. Quando ele estava lá no meio Pergunta de um monte que de não coisa, quer eu chamava calar. ele para apresentar o Globo Comunidade. Todo artista é simpático? Não, claro que não. Claro que não, eu não vou falar o nome de artista, claro, porque são insuportáveis, assim, que você... É até ruim quando você vai conhecer um que você ama, adora, e ele te trata mal, porque ele não tá nem aí pra você. Dá pra contar, sem dar um nome aos bois, dá pra contar alguma história de uma situação que você passou com um determinado artista? Ah, tem vários. Tem artista que chegava lá, o Fábio deve ter vivido isso também, que num mau humor danado, reclamando de tudo, de óculos escuros, né? E assim, você super constrangido de estar ali com a pessoa e tal. Na hora que ligava a câmera, que começava a entrevista, se transformava em outra pessoa. E nossa, que simpatia, que amor. Acabava a entrevista, acabou também. O papo... Simpatia, acabou tudo. Isso aconteceu algumas vezes. Você já deve ter presenciado isso também, né? Teve um artista que... Grande nome da música. É uma pessoa muito conhecida. E alguém me chegou, foi a produtora lá e falou assim, Fábio, o fulano de tal, ele disse que só vai dar entrevista, ele estava com um boné de um patrocinador dele. E aí a direção falou assim, não queremos isso.
Aí a produtora foi lá e falou assim, Fábio, ele disse que não vai tirar. Não vai tirar. E eu, rapaz, cheio de o que fazer, o jornal para entrar Essa no não ar. fui eu que fui perturbar, não porque eu já sabia. Essa eu já ia dizer, olha, meu amigo, sinto foi. muito, mas isso é uma ordem da TV, da casa, né? Da casa. E aí, rapaz, eu falei, caramba, mas fala, não, ele disse que não vai tirar, pronto, acabou, senão ele não dá entrevista. Eu falei, Jesus, Maria, José. Aí eu fui lá. Cheguei lá, poxa, fulano, como é que você tá? Tudo bem? E aí? A lábia do psicólogo. Tal, não sei o que. Poxa, que bom que você tá aqui com a gente. É um prazer você estar aqui com a gente. Nossa, eu queria muito te entrevistar, então vai ser uma honra para mim ter você lá. Mas eu tô com um problema, rapaz. Você acredita que a emissora não quer deixar estar com esse negócio aí, esse boné e... Puxa vida, eu sei que você tem todo o direito de ficar, afinal de contas, eu sou patrocinador e tal, mas, cara, eu vou ter problema, eu vou te colocar no ar de qualquer jeito, mas eu vou ter um problema danado, eu acho que tem até medo de ser demitido. Demitido, não sei o quê. Ele falou assim, não, cara, que isso? E pois é, mas caramba, essa oportunidade tá com você, eu não vou perder, porque eu vou de qualquer jeito, cara. Eles podem fazer o que eles quiserem comigo, eu vou te entrevistar. Você tá vendo aí a pedagogia? Aí ele pegou e não, mas eu vou tirar, não quero dar problema pra você. Falei, eu abracei, mas você que é demais, você é sensacional, vamos tirar uma foto junto. Eu que gosto de todo mundo, tá vendo? Eu precisava entrevistar, naquela altura do campeonato, faltava 10 minutos para entrar o jornal. Se tivesse um buraco de 5 minutos pra gente, para preencher esse buraco, ia ser uma coisa... E o pior, nós já tínhamos anunciado que tinha esse problema, né? Isso, você anuncia, você tem que... Você, de alguma forma, você tem que botar no ar. Exatamente. Então, assim, era um problema. Márcia, é certeza... Teve uma vez que alguém não foi, não teve um caso assim? Algumas vezes, Fábio. Pois é, que nós anunciamos e a pessoa não foi. Mas eu falei pra você, Márcia, nunca mais na vida... Nunca mais pisa aqui. Mas Fábio é muito famoso, eu não quero saber. Eu tenho uma cantora que eu tenho... Não vou falar o nome também, mas por causa disso. A gente ia fazer um programa externo, cantora famosa, bombando, com música na novela e tudo. Eu ia fazer um show em Brasília. Beleza, então vamos fazer um programa. Aí você vai... Ninguém vai tocar música no programa, é que nem no DF1, DF2, no sábado. As pessoas tocam um trechinho, só dá uma palhinha só para ilustrar aquela conversa, que é como disse o Fábio. Vai um cantor no seu programa e o cidadão não vai pelo menos, né, dar umas 3 notas ali. E muitos não querem cantar, né? Vai falar assim, eu não canto em dia de show. Eu falei, eu também não falo no dia que eu apresento. Aí eu sei que essa artista, não foi culpa dela, é da assessoria, que a gente sabe que a assessoria é a pior coisa que tem. Não, ela não vai mais. Eu disse, ferrou, né? O programa já estava tudo pronto, já tinha anunciado, inclusive programa externo, por isso que eu tinha plano B, C e D. Mas aí, sabe, é que tá. Aí a gente recorre para aqueles que são os amigos da gente, que sabe que é a situação. Que vocês têm vários, o pessoal do G7. Sim. Porque, primeiro, que eles são sensacionais, extraordinários. As pessoas adoram. Adoram eles, né? E eles sabem também como é que funcionam as situações. Não, e qualquer situação eles salvam, porque são muito bons. Demais. São muito bons. Os melhores do mundo também, né? Então, é aquele momento que ainda bem que tem gente que é genial e também muito solidária nesses momentos, né? Mas, Adriano, você está falando dos meninos do G7, que eles já são de casa, né? Mas tem humoristas famosos, né, brasileiros, que vêm te dar entrevista e você espera que ele seja engraçado, pelo menos que ele faça uma piadinha no estúdio. E a pessoa não fala nada. É um ser fechado. Já aconteceu. Às vezes são tímidos. Não aconteceu, por exemplo, com você de ter um determinado humorista bem muito famoso, que bombou em YouTube, rede social, não sei o quê. Quando ele estava começando, batia na porta para show em Brasília para dar entrevista. Depois não queria saber. Depois que virou o cara... tem vários também, que quando precisam... Acho que é o mesmo, né? Acho que é o mesmo. É o mesmo, né? Não foge muito. É esse mesmo. Então, assim, é uma caixinha de surpresas, né? Mas temos surpresas muito agradáveis também, né? Alguns artistas maravilhosos que a gente vai entrevistar e que você espera que a pessoa seja uma entidade, nem olhe na tua cara e te trata super bem, como Fernanda Montenegro, né? Fomos nós que entrevistamos ela, não foi, Fábio? Não sei se você estava de férias. Não me lembro. Talvez você estivesse de férias. Essa eu não tive o prazer de entrevistar, mas deve ser. E ela foi incrível, assim, eu estava tremendo muito, estava muito nervosa, e ela chegou, assim, numa simplicidade, sabe? Num carinho. A gente entende por que é Fernanda Montenegro, né? Marco Nanini assim, quanto realmente é uma pessoa... estrela, né? Quando realmente é uma estrela,
É diferente. Você passou algum perrengue na rua, como repórter? No momento vai fazer ao vivo, tá preparado pro link e sei lá, Rapaz, passa um ônibus e joga a água que tava empoçada no canto, assim. Não, eu já levei uma chicotada Como assim? na rodoviária do plano piloto. Tá bom, o que você fez? Levou uma Eu fiz- chicotada. Exatamente, fui gravar uma passagem na rodoviária do plano piloto, e aí eu estava lá preparando para gravar a passagem, decorando um texto e tal, aí veio um cidadão, parece que ficava ali na rodoviária e tal, ele chegou e falou assim, eu sou seu fã, tal. Eu falei, muito obrigado, tal, não sei o quê. Eu vejo muito o senhor. Eu falei, muito obrigado, tal. Maravilha. Aí eu fui gravar. Cara, quando eu comecei a gravar, o cara pegou um fio, uma coisa assim, ele veio e só deu uma lapada, paf, nas minhas costas, cara. O cinegrafista assustou, chegou, foi o cara, não sei o que, ele saiu correndo. Uma pessoa, né, com um problema psicológico sério, né? Mas eu levei uma chicotada. Meu Deus, Fábio, essa história eu não sabia. Levei uma chicotada na rodoviária. É complicado. E no ar, assim, além do perrengue que você passou quando caiu o TP, daqueles momentos assim que você não espera que acontece. A repórter chamando ele de danadinho, certo? Quando é que você virou danadinho pro jornalismo? Rapaz, isso aí é o seguinte, porque foi uma repórter, né, que estava no Globocop, e aí falou, Fábio Willian, seu danadinho, isso aí na época, né? Viralizou total. Mas isso é pelo seguinte, é porque eu comecei a falar, ela estava, acabou uma matéria, e eu ia chamar a repórter no Globocop, depois chamar uma outra matéria. Quando terminou, eu comecei a fazer a cabeça lá para chamar a repórter, o editor-chefe falou assim, Fábio, enrola, porque a outra matéria caiu, deu problema. E aí começou, porque caiu, do que nós vamos chamar. Então eu comecei a conversar com ela, porque eu já estava no ar, e eu comecei a enrolar, tal, não sei o quê, ela ia falar sobre uma corrida, aí eu falei, o seu corpo esguio, para você manter seu corpo esguio, você faz... Acho que você não falou corpo, o Fábio sempre foi muito gentil, né? Alguma coisa que eu Mas falou de algum jeito, assim, né? Ela que é esportista, atleta, foi de atleta. Foi levantar a bola, né? Pra poder... Exatamente, e se você observar, quem tem esse bem, você vê que eu alongo as vogais, porque eu estava tentando entender o que estava me dizendo aqui. E mandei para ela. Ela falou assim, só se for para correr da cozinha para a sala, Fábio Willian, seu danadinho. Cara, quando eu vi aquilo, eu só virei assim e falei, o que é isso? Tá acontecendo, né? Mas isso é bom quando acontece, assim... As pessoas nunca esquecem. Não, né? As pessoas lembram, você por faz exemplo... uma matéria 100% correta, amanhã ninguém mais lembra. A gente fazia exatamente muito na rádio, paramos, mas fazia muito no final de ano os erros ou essas coisas que acontecem. Eu lembro de algumas situações que as pessoas acabam lembrando. De uma determinada repórter, hoje a gente também, que nem a Globo tem helicóptero também para fazer as informações do trânsito, mas na época era o repórter rodando de carro. O repórter termina e fala assim, obrigado. Eu, de nada. Ela agradeceu, aí perguntou, mas por que você... Não, mas ela agradeceu, quem tinha que agradecer era eu, mas ela agradeceu. Mas uma das piores que eu passei, mas eu só fui ver depois, a gente tinha uma colunista de personal trainer. E aí ela queria dar dicas pro verão. E o programa foi gravado. Eu gravei com ela, não sei o que, aí eu tô ouvindo no dia que eu botei para rodar. E eu não me dei conta que eu usei uma expressão que eu não deveria ter usado naquele momento. E só me dei conta quando foi pro ar, que era o seguinte, que as mulheres pro verão preparam, assim, muitas vezes exercícios específicos pro bumbum. E aí eu usei a expressão, fica com o bumbum assim, o bumbum assado. Rapaz do céu, são coisas que acontecem, assim, e aí você vai explicar como depois que aconteceu. Eu dou risada, pelo menos. Eu acho que o erro tem que tratar natural. Não sei se vocês... Não tem jeito. Assim, vivo é isso. Não tem jeito. Então, assim, às vezes eu sempre converso com repórteres mais jovens que falam, porque eu tô nervoso. Eu falo, olha, só erra quem faz. Sim. Então não tem como você errar, fazer sem errar. Então, assim, se você, por exemplo, eu nunca vou perder um paciente numa mesa de cirurgia. Por quê? Porque eu não sou médico. Claro. Então, não tem como. Então, se você está no ar, vai errar. O TP vai cair, você está no repórter na rua, você vai esquecer o texto. Já aconteceu isso algumas vezes, muitas vezes. Sabe, você esqueceu o texto, você está apresentando o jornal e caiu o TP.
Nome sabe? de repórter acontece, se bem que no caso da TV você tem os créditos, né? Mas é ruim, isso acontece, você entende? Então assim, você está ao vivo, Faz você está parte, sujeito. né? Já aconteceu de esquecer nome de entrevistado? Ah, já. Mas aí você não fala, né? Deixa assim, muito, é Fala. muito Eu- bom. mas aquelas- o que eu fazia, eu anotava, porque às vezes você vai entrevistar ao vivo, vai a banda toda, é sempre bom você falar o nome de todo mundo, né? Fica chato você falar só o nome do vocalista, por exemplo. Então eu comecei a anotava na mão mesmo, Sim. às vezes, aí eu dava uma olhadinha para não trocar também, né? Porque às vezes você troca o nome, isso é muito chato. Mas com certeza já aconteceu. Não me lembro não, mas deve ter acontecido, porque eu sou muito esquecida. É muito esquecer nome assim. Eu trabalhava na TV Record, eu estava cobrindo Supremo Tribunal Federal, PC, Fábio, das antigas, questão do tá pensando o quê? PC Farias, naquele escândalo do Collor, e eu tinha entrado 600 vezes ao vivo, né? Aí quando chegou, eu estava indo embora, alguém lá na redação, Fábio, entra mais uma vez. Falei, beleza, vamos lá, entra mais uma vez. Tinha entrado um monte de vezes. Aí, então tinha acontecido lá um ex-deputado chamado Sebastião Curió. Ele tinha entrado, houve alguma questão lá que eu ia falar sobre esse deputado. Eu falei, manda ver, eu tô bom pra caramba, sei tudo, o assunto, chá comigo, né? Aí, não sei o que, eu entrei na minha programação, não sei o que, aqui no Supremo Federal, não sei o que, papapá. E o ex-deputado, esqueci o nome. Nossa. E tu tinha Você mudou o passarinho, tava Sebastião, confiante. Não, bem mas te vi. exatamente isso. E o ex-deputado, eu pensei, é um passarinho, né? E o ex-deputado bicudo, porque tinha um deputado que era bicudo. Tinha. E o ex-deputado bicudo, eu falei, não é esse passarinho, é outro, né? Mas aí eu me lembrei, graças a Deus, E o então, no ar ficou assim. E o ex-deputado bicudo, Não é o bicudo. ou melhor, o ex-deputado Sebastião Curió, aí eu peguei, desde esse dia, cara, pode ser o meu nome, que eu vou falar assim, Fábio William, eu escrevo no papel, nome e data eu escrevo no papel, se for meu nome eu escrevo, Mas eu já vi caso em rádio, aí eu não vou dar nome, que a pessoa se apresentava, eles tinham um jogralzinho. Olá, eu sou o Fábio William, começa o programa tal. Olá, eu sou Márcia Witzak, começa o programa tal. A pessoa que era, de repente, para ser a Márcia Witzak, falou, olá, eu sou o Fábio William. Ela fez exatamente mas isso. isso acontece muito. E, claro, assim, e não é para dizer assim, nossa, porque fulano só lê TP, porque fulano... Não, às vezes você está tão preocupado, exatamente. que nem no caso de você com o teu material da cultura, ou o Fábio como editor-chefe, você não está... Normalmente a gente, como jornalista, a gente não está só o que aparece no ar. Tem todo o por trás. O Hugo Evaristo agora há pouco tempo chamou, ia falar de fralda geriátrica. Do Fred. Bom dia, fralda. E aí viralizou, né? O Hugo, eu vou contar uma do Hugo, então. O Hugo trabalhou comigo Olha também. Olha aí, tua orelha vai esquentar. O Hugo é um querido. O Fred, eu encontrei com o Fred e eu falei assim, como é que vai, fralda? Pô, sacanagem, Adriano. Trabalhei com o Fred também. Bom dia, fralda. Aí o Hugo, ele estava produzindo um jornal que eu apresentava no meio-dia. E aí a gente ia fazer a parte cultural. E aí eu pedi para ele selecionar, ia ter uma festa de funk, eu pedi para ele selecionar uma música. Vixe, e eu não sabia qual era. Funk é complicado. Aí eu falei assim, selecionar um trecho. Eu disse, Hugo, você sabe como é que é essa música aí, Hugo? Disse, não, vai tranquilo, Adriano. Disse, tá. Aí começa a música. Ela veio quente. Eu acho que não vai acabar bem essa música. Aí eu falei a nota, quando eu levanto a música, é aquela parte pra botar na dela. Eu disse, tá, e agora eu vou falar o quê? Outra vez eu aprontei também uma, acho que foi colega de vocês, a Michele Matos. Sim, demais. Esposa do nosso Diego, ela estava apresentando o jornal e ela falou o seguinte. Grande editora, por sinal. Ela falou assim, Gaúcho, seleciona, ela é muito fã de punk rock, não sei o que, ia ter show do Marcelo Nova. Aí ela disse, Gaúcho, seleciona uma música do Marcelo Nova que dá pra tocar na rádio. Beleza. Eu fui olhar o CD dela e disse, pô, só o fim é legal, né? Porque não tem nada, não tem nenhum palavrão, não sei o que. Só que eu não sabia que aquele CD é ao vivo. E aí ele largou todo o palavreado dele no início. E aí você vai fazer o quê? Vai explicar como, né? Só aquelas coisas que você deixa... não tem jeito.
Não tem jeito. É complicado. Momento triste dentro da cobertura jornalística. Eu tive alguns momentos que noticiar esses artistas locais, né, que nos deixaram. Durante a Covid, durante a pandemia, né, o Sandrox, que tinha ganhado o Brasil Independente, morreu, jovem, né, com 32 anos, e dá a notícia todo sempre talento. triste. O Cláudio Falcão também, que é um artista muito querido aqui de Brasília, era meu amigo, também dá a notícia. E é sempre ruim dar notícia da morte de alguém, principalmente se você era próximo dessa pessoa, né? Choca, né? Porque daí a gente sai. Por mais que qualquer profissional tenha técnica, eu acho que quando bate uma situação dessa, que é morte, é muito difícil, né? E assim, quando você fala ao vivo, né? Eu sempre, assim, eu vi a matéria póstuma como uma homenagem, quando o Hugo Rodas morreu, né? Foi um carinho também. Algumas pessoas, assim, né, quando morrem, você faz uma matéria, você põe todo o teu amor ali, mas quando você tem que falar ao vivo, né, que a pessoa acabou de desencarnar, sempre é difícil. Para mim, sempre é difícil. E algumas coisas muito tristes, né, Fábio, que às vezes a gente está dentro... Eu, por exemplo, ficava dentro do estúdio e assistia verdadeiras tragédias, né, que infelizmente a gente vê todo dia. feminicídio, criança, principalmente crimes que envolvem crianças. E uma das coisas que mais me chocou trágicos. foi o caso... Foi logo que eu cheguei aqui. Foi o caso Maria Cláudia Deuíso. Ai, horrível aquela história. E acompanhei, como acompanhei as sessões do júri, aquele período todo, quando você... Porque uma coisa, por mais que você fique chocado com a história, mas quando você vai para um júri como é aquele, que você vê os pormenores da história... Os detalhes sórdidos, né? É complicado, assim, é muito difícil. Você faz... A gente é preparado para fazer o trabalho, mas eu acho que é difícil depois, né? De você conseguir se desligar dessas situações. É difícil também que eu não ser repórter, assim, eu já passei algumas vezes essa situação em que, por exemplo, a pessoa perde um filho, perde uma mãe, perde um irmão, você tem que ir lá entrevistar, falar com a pessoa. Um velório, né? É a pior coisa que existe. Sim, é muito ruim. Mas muito ruim. Eu acho que você se emocionar, por exemplo, uma coisa que ficou inesquecível na TV também foi o Fábio fazendo uma homenagem para os pais, né, que ele se emocionou. Sim. E foi uma coisa que foi na hora, né? Ele foi fazer aquela homenagem. E todo mundo se emociona em casa também, porque você vê ali, além do jornalista, você vê que a pessoa é um ser humano, né? E aí a gente se emociona com várias coisas. Você podia falar um pouquinho daquele dia, né, Fábio? Porque foi uma coisa bem... Aquele dia foi assim, era uma sexta-feira antes do Dia dos Pais, e eu tinha escrito uma homenagem aos pais, porque já é esperado, que eu sempre fazia nisso, só que uma semana antes daquele dia, a gente tinha descoberto meu pai estava com câncer. Nossa. Então foi assim, e eu pensei, cara, como é que vai ser isso aqui? Mas eu pensei, acho que vou conseguir. Pensei, ok, né? Era um texto que não dizia respeito a isso. Quando eu escrevi esse texto, eu não sabia ainda, né? E aí eu pensei, ok. Aí eu comecei, falei assim, ok, mas no meio do texto... Não tem como, né? É como se fosse um vulcão, e aí assim, a minha sensação é que vi um vulcão explodir assim em mim, e eu segurava, eu pensei, eu tenho que terminar esse texto, eu tenho que terminar isso aqui, e eu respirava e tentava assim, até que eu consegui terminar. Então foi um momento muito difícil para mim. A Márcia falou que nasceu e viveu em Brasília. Você se vê fora de Brasília? Não, eu não nasci, né? Não, você nasceu fora de Santo Ângelo, né? Mas praticamente desde que nasceu aqui, né? Hoje, Adriano, às vezes eu fico pensando, porque quando a gente está ficando um pouquinho mais velho, né? Você fica pensando assim, por que eu tenho que viver nessa loucura, né? Então, meu marido já está aposentado, ele está mais na Paraíba do que aqui, e está muito feliz com essa vida, e às vezes eu fico pensando, mas eu gosto muito daqui, da cidade, das coisas, né, das pessoas, dos amigos. Então, quando eu penso em sair daqui, eu acho, mesmo assim, uma vida mais simples, né, na beira da praia e tal, eu acho que eu não dou conta de ficar só nessa vida. Eu preciso da cidade, sabe? E para você, Fábio? Precisa também de Brasília? Eu preciso de trabalhar. Eu preciso muito de trabalhar, porque eu gosto muito das coisas que eu faço. E
Eu acho que o maior castigo na minha vida, tomara que não, é se um dia acontecer alguma coisa em que eu não possa trabalhar, em que eu não possa fazer alguma coisa que eu veja sentido. Então isso é algo muito importante para mim. E pensa numa pessoa que trabalhava, porque assim, enquanto o Fábio estava na televisão, pouca gente sabia que ele era psicólogo, mas a gente sabia, e eu sabia especialmente, porque eu acompanhava o Fábio, eu sempre perguntava coisas para ele de psicologia, e o Fábio sempre desse jeito didático de falar, esses vídeos que ele faz agora no Instagram, se a gente perguntava alguma coisa para ele sempre tinha uma explicação assim muito interessante. Então vou perguntar uma coisa para você. Mas deixa eu só concluir essa parte de trabalhar. E eu sabia que o Fábio saía dali correndo e tinha paciente esperando por ele no consultório. E era de segunda a domingo. Até hoje é assim. Porque o Fábio faz hipnose e as sessões de hipnose dele eram muito longas. Então, quando ele chegava ali, às vezes montavam ele do Bom Dia DF e avisavam para ele do dia. Tipo, ligavam 3 da manhã, né, Fábio? Bom Dia Brasil. Olha, o apresentador não vem, a gente precisa de você. E aí lá tava o Fábio com a cara boa. Eu falei, esse cara não dorme. É impossível. Eu queria saber, nessa linha, tanto do jornalismo quanto é que você falou da hipnose, eu vou ficar na hipnose primeiro. As pessoas pegaram a imagem, muitas vezes na TV, do Fábio Puentes da vida, sobre a hipnose. Como algo show. A hipnose, eu queria que você falasse um pouquinho da hipnose como tratamento. A hipnose é o seguinte, é um método científico que ajuda você a estar no estado tal em que você tem condições de se lembrar, de voltar numa situação que causou um trauma. Então, a hipnose, primeiro que é uma coisa normal, comum. Por exemplo, você hoje, com certeza, já foi hipnotizado umas 5, 6 vezes. E ontem também. Você é hipnotizado todas as vezes, você só não sabe. Por exemplo, já aconteceu alguma vez na vida com você? Você está procurando um relógio, um documento, alguma chave, e de repente chega, sei lá, sua esposa, sua namorada ou pessoa e fala assim, não, Adriano, tá na gaveta ali, você já olhou? Não, já olhei, mas tá lá. Aí você vai e tá lá. Você olhou, mas você não viu no momento. Sim. Quando alguém disse que estava, é como se o objeto tivesse surgido ali. Você viu, mas não enxergou. Por quê? Porque a sua atenção estava em outra coisa. Então isso é hipnose. Então, a hipnose nada mais é do que uma atenção exacerbada em alguma coisa. No caso era na sua necessidade de sair logo. Quando você está num consultório, você está num palco, por exemplo, tem aquelas brincadeiras, aquilo é sério? Aquilo é sério. A gente faz aquilo no consultório, só que em vez de ser o objetivo ser uma brincadeira, um show, uma diversão, é para você procurar onde começou um trauma. Isso é bom para ansiedade, para depressão, para fobia. Você modificar um comportamento também, né? Porque você, então você assim... coloca um outro olhar. Por exemplo, um exemplo clássico. Tem pessoas que têm pavor de barata. Ninguém precisa chegar a uma pessoa adulta e falar assim, sabia que barata não morde, barata não tem perigo algum? Ela sabe, ela não é débil mental, ela sabe disso. Só que ela prefere ficar presa com um jacaré numa sala do que com uma barata. Embora ela saiba que aquilo não tem. Só que ela sabe no nível consciente. Mas no nível subconsciente, que é a maior parte de nós, porque imagina um iceberg. Aquela parte de cima é o consciente. Aquilo significa, é tudo que você sabe sobre você. Corresponde a 5% do que você é. A parte abaixo do mar, que é a maior parte do iceberg, a gente chama de subconsciente, que corresponde a 95% de você. Ou seja, 95% do Adriano, o Adriano não tem ideia do que seja. E são esses 95% que vão, em algum momento, dizer para você, barata é um perigo terrível, mesmo você sabendo que não deveria ser. Então, por quê? Porque em algum momento na infância, você levou um grande susto, passou um medo, e o medo da criança continua no adulto. Então, através da hipnose, a hipnose é uma técnica em que a gente usa uma regressão, que nada mais é do que você acionar uma memória remota, para poder ir lá ver onde é que começou isso. O Adriano, com 5 anos de idade, estava brincando e caiu num buraco e um monte de bicho caiu em cima dele. Desde então, ele vê uma barata, ele se reporta àquilo e aquilo é apavorante para ele. Nós tratamos o Adriano com 5 anos para que o homem possa se livrar e olhar uma barata e a barata ser apenas uma barata. De uma forma muito mais rápida, né, Fábio? Porque você pode fazer uma terapia, sei lá, de anos, ou você pode... Não é que sempre funciona, né, Fábio? Também não dá para falar assim. Assim. Mas você mais pode rápido. Dizer isso. Eu falo isso porque eu conheço resultados, inclusive de trabalhos que o Fábio fez.
Eu falei que eu nunca teria coragem dele me hipnotizar, porque ele ia saber coisas, ele ia mexer nas minhas gavetinhas. Eu já sei tudo. Como a gente é amigo, eu falei, hein, tá doido, porque tinha muita gente, né, colega de trabalho, que falava, eu vou lá fazer uma sessão com o Fábio, e eu só pensava, tá doido. E essa intimidade toda. Mas as pessoas pensam isso. Mas, por exemplo, não tem como, não é? Eu vou entrar na mente, eu vou ver todos. Meu Deus, vou ver os namoradinhos da Márcia. Se for namoradinho, tá tudo bem. Você tem um sintoma, filtro. Por exemplo. Você tem um sintoma. Então, a gente vai. Você leva o subconsciente. Então, eu sei conversar com o subconsciente dela. Então, o que eu sei fazer? Nós estamos acordados, consciente em cima, subconsciente embaixo. Quando você está dormindo, inverte. Quando você está em transe, o subconsciente sobe e fica paralelo ao consciente. E quando ele está paralelo ao consciente, você consegue conversar com esse subconsciente. E aí a gente, evocando uma emoção, um medo, por exemplo, eu tenho pavor de escuro. Ninguém precisa chegar para uma pessoa adulta e falar assim, escuro não tem perigo, a pessoa sabe, né? Tem pavor de escuro. Então, se você evoca esse sentimento, e aí o subconsciente vai levar no momento da vida dela que provocou aquele sintoma. Não vai? Esse momentinho aí não é um momento bem, né? Bom, mas não foi bom, né? Às vezes é melhor esquecer, né? Eu tô brincando, Deus me livre. Conta agora. Eu tô brincando, mas a gente sempre brincava com isso lá, né? Eu falei, nem olho pro olho do Fábio Willian, que a gente tem medo. Mas sempre foi uma admiração, assim, porque eu sei de resultados do trabalho dele, né? De pessoas próximas a mim, que, assim, que realmente funcionou e fiquei muito grata, inclusive, por causa disso. Mas é brincadeira essa coisa, mas realmente não... O que eu ia puxar, como surgiu a hipnose causa curiosidade, pelo menos para mim, muito, é a questão da dificuldade das pessoas em assumir responsabilidade. Eu queria que o jornalista e o psicólogo, vocês analisassem. O que eu estou querendo dizer? Tudo é culpa da imprensa. Você vê uma manifestação de um determinado político contra uma determinada situação, a culpa da imprensa porque está vivendo aquele momento. Um jogador de futebol erra um pênalti, a culpa é do árbitro que não marcou uma outra falta, não sei o quê. Por que o ser humano tem muito essa negação de não ver a sua parte de responsabilidade, em assumir qual seria a sua parte, e de jogar para o outro? E quase tudo sempre é no jornalismo, né? A culpa sempre é do jornalismo, seja na área que for. Se dá alguma coisa errada, a culpa é do jornalista, a culpa é do jornalismo. Por que isso? Isso é o Fábio que vai responder, porque isso é bem psicológico. Eu fui fundo agora, né? Bom, até eu me surpreendi comigo mesmo agora. Parabéns. Obrigado. Ninguém quer assumir responsabilidade. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, o inferno são os outros. Então, acontece que, se eu assumir que eu sou responsável por aquilo, eu vou ter que dar conta do recado. Então, é muito melhor, olha, a culpa é sempre do outro. O meu chefe que não gosta de mim. O governo que é muito ruim, eu não tenho emprego por causa da culpa do governo. O diabo que me atenta, então eu fiz aquilo lá, eu sou casado, eu traí porque é culpa do diabo. Então nunca é minha, porque ninguém quer se responsabilizar. Ter maturidade, o que é ter maturidade? É você ser responsável pelos seus atos. E você saber que atos têm consequências. As pessoas não querem consequências. O sujeito quer roubar, mas não quer ser preso. Ele quer bater, mas não quer apanhar. Ele quer fazer uma coisa errada, mas não quer ser responsabilizado. Então o político quer fazer as falcatruas que alguns fazem, mas acha muito ruim quando você conta que fez. Então assim, é como a gente falava, você não quer que a gente fale? Então não faça. É simples assim. Então as pessoas querem querem ficar à vontade, eu faço tudo o que eu quiser, mas eu não quero ser responsabilizado por isso. É isso. É o famoso... a teoria de Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Agora, falando de... Eu tive um episódio na Globo de uma pessoa que cometeu um erro. E quando a gente foi reclamar, né? Ele falou, olha, esse erro foi meu e eu assumo e vou resolver. Então, é tão bom quando você tem uma pessoa assim na equipe, porque você se sente seguro, né? Quando a pessoa fala assim, olha, isso realmente aconteceu e foi porque eu fiz isso e eu fiz errado, mas olha,
tá tudo bem, eu vou resolver. Então, assim, foi uma das grande... Você até conhece a pessoa, o Cristiano. Eu vou falar porque foi uma coisa boa, sim, né? Claro. Da Gerope, lembra? Muito. Olha, eu passei a admirar, eu o conheci há pouco, eu passei a admirar ele de um tanto, porque é tão difícil hoje uma pessoa dizer, eu realmente errei, peço desculpas, vou resolver pela equipe, não se preocupe. Porque isso dá uma segurança, porque todo mundo sabe que foi o erro de alguém, mas aí fica, de quem foi? Pô, como é que isso chegou a acontecer? Né? Aí quando a pessoa fala, olha, a responsabilidade foi minha, isso é de uma maturidade, e eu aprendi a partir daquele dia a assumir todos os meus erros, corrigir e me responsabilizar por eles. Porque aquilo ali muda uma perspectiva de trabalho. Né? Porque é tão difícil, imagina você trabalhar num grupo que ninguém assume o que fez de errado. A culpa é sempre do outro. Não, e todos nós podemos errar. Vamos errar. Nós vamos errar. Exato. Mas aí quando você assume o erro, né, e fala assim, olha, eu realmente tinha que ter visto isso, eu não vi, então a responsabilidade é minha. Isso dá uma segurança. E é um ato de inteligência também. Porque quando você assume alguma coisa, ninguém tem mais o que falar. Exatamente. Você Ninguém mais fala. Acaba o argumento. Eu falo acaba muito com a isso fofoca porque também. às vezes as pessoas ficam impressionadas porque eu acabo tendo muito disso de atitude. Todo mundo é. E aí quando acontece um erro, muitas vezes as pessoas estão querendo... Sabe que você errou, sabe? No meu caso, vamos dizer que eu errei, mas não quer dizer que você errou e está querendo botar a culpa em outro também. Não, você erra. E as pessoas... A primeira reação, quando você assume o erro, pelo menos que eu vi, é de silêncio. Porque as pessoas não estão esperando, não estão acostumadas. Não estão acostumadas, sei isso lá, não é normal. quebrei um copo. Aí assim, pô, só tava o Fábio William ali. Não, fui eu que quebrei o copo. Levantei, fui no banheiro, quebrei o copo, não sei o quê. Fica um silêncio que parece... É isso que o Fábio falou, ninguém mais fala, né, daquilo. Você simplesmente bota uma pedra. Fui eu e acabou. Vou resolver. Queria voltar a falar de Brasília Independente. Acho que foi um projeto... Acredito que vai ser um projeto que vai continuar, né? Dentro do seu formato, da Márcia Independente. Conta como é que Não foi. contarei nada, mas haverá sinais. Viu? Tá toda, né? Deixa eu te falar que vários artistas me procuraram e tem uma grande perspectiva, uma grande possibilidade. Tínhamos que fazer um festival. Márcia Witzak encabeçando aí. Mas primeiro de celebração, de todo mundo que já... Márcia Witzak em concert. Exatamente. Né? Com Rock in Rio, alguma coisinha. E abriu oportunidades, porque eu acho que essa comunidade da cultura ficou muito carente agora. Principalmente de quem quer abrir espaço no mercado. Como o Brasil Independente dava essa oportunidade. Bom, eu sempre que eu puder, onde eu estiver, eu vou continuar, porque virou meio que uma filosofia. Né? Assim, eu realmente... Hoje mesmo, lá no meu podcast, eu entrevistei um coletivo de rock, porque eles querem justamente fazer pequenos coletivos, fazer pequenos festivais para dar voz. Porque, infelizmente, a culpa não é só dos músicos que não conseguem se organizar. O público também não quer ouvir coisa nova, né? Então, Sim. Você tem que fazer essas duas coisas. Né? Você tem que convencer o público de que aquilo ali pode ser uma coisa legal, né? Falar para eles, olha... Mas é convincente. Lulu Santos já foi desconhecido. Sim. Né? Sei lá, Blitz, né? Porque às vezes você vai num show, os artistas têm que cantar 20 músicas cover ou fazer uma releitura daquelas músicas para poder apresentar uma música autoral, porque senão ninguém quer saber. Né? Então, isso é todo um trabalho, né? E eu me envolvi muito nisso, de querer mostrar... Sobre isso, uma vez eu entrevistei o Humberto Gessinger, quando ele veio com o show do disco Revolta dos Dantes. E aí ele falava sobre, por exemplo, que a questão do Spotify, dessas redes, eles oportunizaram os artistas a divulgar. Vamos dizer assim, que antes você estava mais restrito à questão das gravadoras, era mais difícil de entrar. Porém, trouxe também um problema para esses novos artistas. Cheguei a tirar o microfone. Porque o que acontece? Quem já conhece um determinado repertório é favorecido por isso. Aí ele falava assim, pô, eu sou favorecido por isso, porque já tenho uma carreira de tantos anos, as pessoas conhecem o meu repertório. Então quem quer consumir o meu repertório vai consumir só o meu repertório. Então às vezes esse cara que não é descoberto, mas tem tanto talento, fica perdido no caminho. Tem muita gente boa que não faz sucesso, né? Eu trabalhei muito tempo em rádio, então muita gente muito competente, muito boa, não chegou a fazer sucesso. É verdade, mas hoje mesmo eu estava falando sobre isso. Os artistas, eles às vezes sabem, são bons artistas, mas eles não sabem gerir a carreira, né?
E para um artista independente, ele precisa ter isso. Ele precisa entender um pouco de gestão. Hoje tem essa coisa das redes sociais, você tem como ter um alcance maior. Por exemplo, eu gosto sempre de dar exemplo, o rap que começou em Ceilândia, nos anos 2010, por ali, eu fui lá para conhecer e eu percebi que eles não queriam, assim, não faziam questão que a TV fosse atrás deles, porque eles já tinham uma organização que funcionava muito bem. Eles organizavam shows, eles fabricavam os próprios CDs, vendiam os próprios CDs e tinham um público deles. Então, assim, a TV quer vir aqui, ok, mas a gente não precisa disso. Então, assim, sabiam gerir a carreira, né? E aí saíram Câmbio, né? Câmbio Negro, o X, o Marquinho do Tropa, o Japão, todos eles se viraram sozinhos, né? E tinham suas carreiras. Mas eles tinham uma coisa que eu acho que você matou a charada, coletivo, né? Coletivos. A gente não vê hoje os grupos, as pessoas trabalhando para crescerem, e sim para eu crescer. É muito a questão do individualismo. Você está focado muito mais só no seu segmento, mas não entende que o todo pode ajudar a fortalecer. Se a gente vê, pelo menos na linha da música, todos os grandes movimentos no Brasil, eles foram a partir de grupos que foram surgindo, né? De nichos que foram se criando, o rock de Brasília. É verdade, dos anos 80, dos anos né? 80. Hoje, por exemplo, você fala do rock, tem gente fazendo rock. Paulo Veríssimo, a Daniela Firme, com Rock Beats. Hoje eu entrevistei um coletivo de rock, eles disseram que existem mais de 500 bandas no Distrito Federal fazendo rock hoje. 500 bandas. Imagina, quantas são conhecidas? É muita coisa, pois é muita coisa. E a maioria só toca autoral, então não é conhecido. Então eles estão se organizando, eu acho isso muito legal, por isso que eu quis muito entrevistá-los para falar o que eles estão fazendo, e eles pensam nessa coisa da gestão, da organização, isso é muito legal. Vai sair um Márcia Independente? Ela não respondeu, né? Vai rolará alguma coisa, ao longo de 24? Muito em breve, ao longo de 24. Aproveitando, a gente já está no finzinho do programa, passa rápido, né? Como é que está sendo essa experiência do podcast? Tá sendo muito legal. Eu tinha muita resistência, a gente já tinha até falado sobre isso, né, Fábio? Porque já existem podcasts de cultura aqui em Brasília, Márcia Zarur mesmo faz um do SESC, legal, que é muito bom, né? Então existem outros, eu falei, você mais uma e tal, mas isso me aproximou muito dos artistas, né? E a gente abriu um pouco o leque, porque eu sou muito faladeira, né? Eu gosto de fazer perguntas também e tal. Inclusive levei o Fábio William lá só para falar de psicologia, né? Porque as pessoas gostam muito de saber dessas coisas, né? E então, assim, está sendo muito legal. Mas você nunca será mais uma, Márcia. Você é a Márcia. Fábio. E o jornalismo para ti, Fábio? Volta, não volta? Vai ficar mais na psicologia? Não? Como é que você está vendo esse seu movimento atual como psicólogo? No momento, o meu foco é a psicologia. Tenta achar uma hora com esse homem hoje. Ele está aqui tem, hoje. Né? A agenda eu vi dele... falar com ele. Não, e pior é assim, que as pessoas tentam achar ele e não conseguem. Aí o meu Instagram, porque assim, o Fábio não tinha rede social, né? Aí quando a gente saiu da Globo, Fábio, a gente tem que fazer uma live, porque as pessoas querem saber e tal. Aí até hoje um monte de gente manda mensagem lá. Como é que eu faço para conseguir uma consulta com o Fábio? Eu falei, meu filho, reza que em 2048 você consegue uma vaga. Graças a Deus, em relação a isso não há problema não. Mas o meu foco hoje é a psicologia. Como é que o jornalismo te ajuda também, ou se é que ele te ajuda de alguma forma no trabalho como psicólogo? Tudo que diz respeito a você conseguir entender como é que funcionam as pessoas, ajuda como psicólogo. E o jornalismo, então assim, você entrevista pessoas completamente diferentes. No jornalismo, então, 40 anos de jornalismo, assim, tanto dia que eu já entrevistei em tantos lugares onde já estive, e claro que tudo isso é material para que eu possa trabalhar com as pessoas hoje. Então, para a psicologia, qualquer contato humano é aprendizado para mim. Acho que alguma coisa, eu não sei se você já respondeu essa pergunta, mas você entrevista tanta gente, como disse o Fábio, gosta de tantas pessoas, gosta de todo mundo. Ela é fã de todo mundo. Eu quero saber, até de mim. Eu quero saber o seguinte, quando Márcia Wittzak está em casa, relaxada, lendo seu livro, tomando sua água, que eu estou escutando? É. Ai, meu Deus. Agora porque
Agora é boa, né? Não, peraí, essa resposta... Você transita bem em todas as áreas. O que você escuta em casa? Não vai ofender ninguém, pode ficar tranquilo, abre o coração. Não vou ofender não, eu gosto um pouco de cada estilo, mas eu gosto muito de música clássica. Muito. A minha música favorita é o Bolero de Ravel. Até pela história dele, né? Aquela coisa assim de... que vai começando. Eu sabia que ela era eclética, mas eu iria imaginar. Não, mas olha... A sofisticação. Realmente... Não, você não me surpreendeu, porque eu sei que você é muito inteligente. Então eu pensei assim, como é que ela vai sair dessa? Então é uma música clássica que, ó... Parabéns, Márcia, parabéns. Olha, você é uma gênia. Além da música clássica, também teatro. Eu gosto de... eu adoro teatro. Adoro teatro e vou sempre que eu posso. Tudo quanto é tipo locais, de peça. Todas as peças, eu gosto muito. Até para ver se é bom ou se é ruim, né? Eu fico falando para as pessoas quando eu fazia agenda, né? Olha, eu queria muito que as pessoas fossem assistir os grupos locais. E eu, quando posso, vou prestigiar os artistas daqui, os artistas de fora. Eu gosto muito. Gosto muito de teatro. Você também não vai fugir. No tempo de folga, o que você costuma ouvir? Ele não tem folga. Mas uma hora, nem que seja no carro, né? Ele tem família, pobre da família dele, né? Tem que dar uma atenção. Bom, nem que seja no carro, eu só vou escutar o Bolero de Ravel. Gente, o Fábio William ainda está estudando. Sério? Podia falar isso, Fábio? Agora já falei. Agora já foi, agora. Você acredita que essa criatura não para de estudar? Não, é bom estudar, não tem dúvida, ótimo, mas com a atividade que ele tem. Exatamente. Não tem nada para fazer, vou estudar. Não é o caso. Eu tenho tanta. Mas sempre dizem que é isso, né? Não peça para te ajudar uma pessoa que está à toa. Peça uma que está ocupada, porque que está à toa vai arrumar uma desculpa. Você, então, é o caso da pessoa que diz: mas o que você está fazendo de meia-noite às 6? Exatamente, estou estudando. Estou estudando. Mas você, o que você escuta? Gosta de teatro, não gosta de teatro? Olha, Ele foi outro dia no G7, eu vi. Porque o Fábio, eu falei, nunca tinha tempo, né, Eu fui lá. Te arrastaram, né, Fábio? Não, eu estive lá no G7, 2 vezes. Estive naquela que você, depois estive agora recentemente também na última peça deles, essa mais recente. TV? Não, na TV não. Foi uma outra. Casais Felizes Emagrecem Juntos? Isso, Casais Felizes. Estive no Bernardo Felinto também, que esteve lá no Teatro da Caesb, em Águas Claras. Isso é o quê? Tudo sobre a nossa vida sexual? Isso, essa aí. E gosto também, assim, gosto de cinema e tal, mas assim, boa parte, quando eu tenho alguma coisa, eu vou estudar, porque o pessoal fazer prova, eu não gosto de tirar nota ruim. Então, se eu perguntar tipo de filme que está assistindo, o livro que está lendo, ele vai dizer... Não, quero saber que música que o Fábio William escuta. Também não. Você escuta no rádio do carro, por exemplo? Você escuta música ou fica escutando só notícia ou podcast? Eu escuto notícia. Assim, eu trabalhei em rádio durante 20 anos. Então, locutor de FM. Então, música para mim é trabalho. Então, eu ainda tenho aquela sensação de que música é trabalho. Gosto de música. Eu gosto de falar assim, que estilo de música? Eu vou dar o de Márcia Witzak aqui, mas é verdade também. Assim, essa eu já usei. Não, mas eu não tenho um estilo de música. Eu gosto de músicas específicas. Então, não dizer assim... Por exemplo? Sei lá... Sonata ao Luar de Beethoven. Nossa, eu achei que ela ia quebrar o psicólogo, mas aí sabe como é que é, né? Tá vendo? Você falou de mim, eu tenho que estar no mesmo nível dela aqui. Você sabe que essa é a minha música favorita da minha mãe? Sabe o que eu vou fazer numa próxima encontro, e espero que seja breve? Vou trazer o maestro Cláudio Cohen junto. E aí nós vamos começar a falar para entender se é verdade mesmo, esses pormenores. Ele era o meu jurado no Brasil Independente, para você ter uma ideia. Inclusive, já que falamos... O que era que... Eu sou fã da nossa orquestra aqui de Brasília, mas o que era aquele espetáculo com trilhas de cinema? Filme? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Um espetáculo, né? Não, o Cláudio Cohen, ele deu uma popularizada na orquestra, né? Então, assim, atingiu vários públicos. Porque ele tocou também Renato Russo, né? Rock na orquestra. É muito bom. Não, e até porque isso é importante, porque, assim, a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Né? Então quando você atrai, você joga uma isca para as pessoas, se torna palatável, uma orquestra tocando alguma coisa popular, as pessoas se aproximam e elas vão gostar, por exemplo, uma sonata ao luar do Beethoven, elas vão gostar da Nona Sinfonia, elas vão gostar de Chopin, elas vão se tocar que uma música do Chopin, uma parte dela foi trilha sonora do Riacho Doce,
que é uma música de Chopin, mas você não tem consciência. Não consegue nem associar. Você não consegue associar. Mas eu acho que a gente perdeu muito a questão da música clássica, que eu acho que a orquestra ela funcionava, obviamente, por causa do Teatro Nacional. Se chama, né? Orquestra Sinfônica do Teatro Agora, Nacional. eu descobri que está agora na antiga Funarte. Tá na sala já Plínio Marcos. Já passou agora pelo... às quintas-feiras. Passou lá no setor militar urbano, Sim. Cine Brasília. Acho que até para fidelizar o público fica difícil, né? Você tinha ali, sabia que toda terça-feira, 8 da noite, no Teatro Nacional, nos grandes templos da cultura brasileira, você tinha... Teve um tempo também que foi no Cine Brasília, né? Sim. Agora tá lá no Plínio Marcos, parece que eles mudaram o dia, agora é às quintas-feiras. Mas ainda continua nesse esquema. De toda quinta-feira ter uma música, e agora eles têm esse negócio com as embaixadas, né? Então trazem músicos de fora. É sempre um bom programa. E ele é um ótimo papo também, mais. Assim como foi, e agradeço demais o ótimo papo, ter Fábio Willi e Márcia Witzak aqui no nosso primeiro programa. Muito obrigada. Foi um prazer, um privilégio. Sou fã de vocês, gosto muito do trabalho que vocês fazem. Fazem falta no dia a dia, eu acho, da TV, da comunicação, mas sei que vocês, seja nas redes sociais, no trabalho do Fábio agora como psicólogo, no teu trabalho com podcast, a Márcia Independente que vai surgir, vai ser um sucesso. Você não vai pedir pro Fábio falar é ou não é sem noção? Era o que eu ia encerrar. Ai, por favor, porque eu adoro quando ele fala. Fábio William, esse programa, como é que foi? Diga pra gente. Esse programa foi excelente, foi maravilhoso, eu agradeço muito a você, agradeço a você que nos acompanhou, os nossos amigos aqui, então todo o apoio, né? A Márcia Witzak, agora a Márcia falar coisas, pegar no meu pé, tá entre nós, Sabia Adriana. que ia sobrar pra mim. É ou não é sem noção? Aê. Muito obrigado, Fábio William e Márcia Witzak. Te acompanha esse programa aqui na Webzone, foi um privilégio receber vocês. Muito obrigada, Adriano. Obrigado. Foi Até ótimo. o próximo programa, gente. Tchau.